Bom, então continuando aqui, né? Eu estou com o meu projeto, agora eu vou criar os meus componentes, né? Então, como que eu começo a fazer isso, né? Então, em Java a gente tem dois modelos de componentes. Uns que são do pacote Swing, né? E os outros que são do pacote AWT. Qual que é a diferença? O pacote AWT são componentes de da primeira versão do Java. São componentes, vamos dizer assim, mais feio, mais antigo lá, o modelo do Windows 98, os modelos componentes, né? E quando não era a ideia de multiplataforma, né? Mas hoje funciona independente da plataforma, né? Então, como eu já falei, né? O Java ele funciona, posso rodar o mesmo código no Windows, Linux, Mac e assim por diante, né? Então, esses JFrames são componentes mais antigos e os componentes Swing, né? Que são os que a gente já viu ali do o JDialog, né? O JOptionPane, né? Na verdade, né? Que já é com modelos, já é do pacote Swing. Qual que é a diferença, né? Basicamente esse modelo aí que eu falei, e os componentes do frame não seguem o padrão orientado a objeto, né? E o Swing já todos o conceito de set get, né? Get e set já bem definidos, tá? Então, como que eu consigo utilizar o Swing? Então, os componentes Swing começam com a letra J, né? O J, button, por exemplo, é um botão, tá? Então, vou colocar um botão aqui, daí eu vou alocar ele aqui dentro, new JButton, tá? E dele tem vários construtores aqui, ó. Então, vazio, onde eu passo a ação, passo um ícone, passo um texto, passo um texto e um ícone, tá? Vou colocar só um nome aqui, ok, tá? Daí eu tenho o JLabel, que é o texto estático, né? Texto estático. Então, todos são alocados com o construtor, né? Então, aqui a mesma coisa, um ícone, um texto, um ícone, um alinhamento horizontal, tá? Vou passar só um texto aqui. Nome, por exemplo, né? Esse é um texto estático. Eu tenho um JTestField, é aquele campo de entrada, né? Que seria algo parecido com esse campo de pesquisa que a gente tem aqui, tá? Isso é um JTestField, tá? JTestField. Então, o construtor pode passar um texto, quantidade, qual seria a largura dele, né? Um texto é largura. Posso carregar um documento dentro dele, tá? Vou deixar ele vazio aqui. Posso ter um JTestArea, JTestArea. O que seria? Aquele campo maior, tipo esse aqui, ó, tá? Consigo um campo, o test field uma linha só, o teste área seria várias linhas, tá? Então, como se eu pudesse digitar, né? Isso aqui, por exemplo, é um teste área do Java, tá? Tá? Mesma coisa, um documento, os construtores é igualzinho do JTestField, tá? A diferença é só a apresentação. E daí eu tenho também o JComboBox. JComboBox seria esse componente aqui, ó, tá? JComboBox. JComboBox posso definir um tipo, né? Geralmente o JComboBox ele recebe uma lista, né? Então tem aqui o construtor vazio, um modelo, depois eu vou falar de modelos, né? Uma lista de objetos, né? Ou um vector, tá? Então são os construtores que eu posso pôr no JComboBox. Daí eu tenho também o JTable, por exemplo. JTable seria uma tabela. Recebe new JTable, tá? Então, basicamente isso. O JTable seria como se fosse o... Deixa eu achar um exemplo aqui. A tabela do Excel, tá? Então seria isso aqui, ó. Isso seria um JTable, né? Onde eu tenho os títulos das colunas e os campos que vai ser representados, tá? Isso seria um JTable, tá?
Daí existem vários componentes, né? Eu coloquei alguns só para vocês verem, mas todos, igual eu falei, começa com J aqui, né? Se eu lembro o nome, por exemplo, J File Chooser, né? Esse JFile Chooser seria um componente de campo de abertura e buscar arquivo, né? Então todos têm vários componentes. Daí a gente vai vendo ao longo da disciplina, tá bom? Mas só para a gente ver que a gente tem todos esses componentes. Então, como que eu coloco um componente desse em tela? Através do comando add. Então, o add, eu adiciono um componente. Vou colocar o botão aqui, certo? Então, quando eu compilar esse código, ele vai aparecer, ó que legal. Esse é um botão, então ele é mais bonitinho, tem um efeitinho, né? Ó. Tem um efeito no clique, diferente do AWT. Deixa eu criar um AWT só para a gente ver. Botão da AWT. Opa, meu botão, tá? Ó, os construtores já mudam um pouquinho, vocês estão vendo que eu já não consigo passar uma ação, só construtor vazio ou um texto, né? Então ele tem algumas limitações que eu tenho que fazer teste, por exemplo. Então hoje numa aplicação não convém muito você utilizar o AWT. Deixa eu só adicionar o AWT aqui. Porque é a interface mais feia, né? Vamos dizer assim. Ó, esse é um botão AWT. Então, bem simplão, né? Eu posso mudar a cor dele para deixar mais bonitinho, mas ele é bem feinho, tá? Então não tem. Tá, esse seria um do componente AWT. E todos os componentes AWT seguem esse padrão, tá? Que é igual eu falei, bem padrão Windows 98, bem antigo, para tem gente que nem conhece, tá? Então, vou voltar do jeito que estava aqui só para a gente ver como que eu adicionei o botão aqui, né? Então, ele ficou bem estranho, porque ele ficou bem grandão, né? Porque aqui eu não tenho layout. Antigamente eu não precisava setar um layout, hoje eu sou obrigado. Se eu não seto, ele vem com absoluto, né? Layout absoluto. Ou seja, tudo que eu colocar vai pegar a tela inteira. Se eu colocasse, adicionasse outro componente, tá? Ia colocar um em cima do outro ali, eu não ia conseguir ver os dois. Por exemplo, se eu colocar o texto, né? Então, se eu executar isso aqui, né? Olha, o botão sumiu, eu fiquei só com a label, tá vendo? Então, ele sumiu. Então, eu preciso setar isso, né? Setar um layout para esse cara. Então, como que eu faço isso? Set layout. Daí eu tenho alguns layouts pronto, ou eu posso desenhar a tela do jeito que eu quiser. Tá bom? Então, set layout vai me deixar adicionar os dois componentes. Só que quando eu compilar isso, sumiu os dois, né? Não apareceu nenhum. Por quê? Se eu coloquei nulo, eu tenho que definir onde vai ficar o botão e onde vai ficar o texto, né? Como que eu faço isso? Fazendo assim. .setBounds, né, que seria o nosso direcionador. Né? SetBounds posso me basear por um retângulo ou uma coisa assim, né? Ou posso por posição de tela. Então tem aqui posição de x, posição de y, largura e altura do componente. Então eu quero que esse fique na posição 10 de 10, tá? Que tenha de largura 200 e de altura 30. Então só ver como ficou isso aqui. Ó, então eu fiz o botão, ele ficou dessa forma, tá bom? Então ficou bem no início aqui e apareceu, né? Então o setBound serve para isso. Só exemplificando aqui. Aqui é 0, 0, tá? Então esse começo 0, 0. Então, como a minha janela está como 400 por 200, 0 a 200, 0 a 400, correto? Então, eu vou posicionar. Então, por isso que eu coloquei 10, 10. Estão vendo que pegou 10 aqui, né? Então, eu quero jogar mais para baixo isso, né? Então, eu tenho que mudar na posição Y, né? Então, vou colocar na posição 100 aqui. Então, eu joguei mais para baixo, né? Quero jogar mais para o canto, mesma forma. Então, jogo mais para lá. Vou colocar 100, que ele vai ficar bem lá. Como ela tem... Vou colocar 200, ela tem 400, né?
Então vai ficar bem no cantinho, olha lá, ficou bem no cantinho. Quase no limite, né? Eu coloquei aqui 200, né? Ela ficou, soma com os 200 que eu coloquei de largura aqui, né? 200 com 200, 400, ficou bem no limite da minha janela, correto? Então eu tenho que levar em conta sempre quando eu for posicionar o que eu defini aqui, ó, na largura e na altura, tá bom? E vou adicionar também, vou fazer o set bounds pro label, só que daí eu vou colocar lá onde eu tinha pensado a primeira vez, 10 de 10, tá? E colocar aqui que ele vai ter, pode ser 200 por... E aqui vai ser o texto estático, tá? Texto estático agora vai aparecer na minha aplicação. Então apareceu aqui, tá? Então essa é uma tela, né? Vou adicionar também essa entrada. Seria... Quero que a entrada ela fica embaixo do texto estático, né? Então eu sei que aqui é X, né? E eu sei que ela tem de altura 30, né? Vou colocar aqui que ela vai começar na 50. Vai ficar bem embaixo. Ah, esqueci de adicionar, né? Tudo que eu for fazer eu tenho que ir adicionando. Então, adiciono a entrada aqui. Então, ficou bem na frente aqui, né? Se eu for querer embaixo, né? Eu teria que mudar na posição de Y aqui. Mexer na de X, tá? Mas é dessa forma que eu insiro os componentes em tela. Então, posso digitar aqui e fazer uma ação para o botão, correto? Então, para não ficar muito longo, vou parar por aqui.